Economia domina os debates no Brasil e no Senado. E na última reportagem da série você vai saber como a reforma da Previdência deve tramitar no Congresso Nacional. Olá! Economia brasileira com viés nacional ou estrangeiro? Polêmica que movimentou o debate na sessão plenária desta sexta-feira. A situação do Polo Naval do Rio Grande do Sul foi apresentada pelo senador Paulo Paim. Ele disse que o polo está sendo desativado, demitindo trabalhadores, o que agrava a crise naquela região do estado. Diz mais o manifesto. Quais seriam as verdadeiras razões para a Petrobras deixar de contratar 12 estaleiros brasileiros que empregam aqui no Brasil, para passar a contratar as mesmas plataformas que nós temos condição de fazer aqui em outros países? Já a senadora Ana Amélia defendeu a política econômica atual e reforçou que é fundamental mais seriedade na aplicação do dinheiro público. O dilema que nós enfrentamos entre privilegiar o setor interno e a indústria nacional e a indústria estrangeira não existe. Nós temos que ter racionalidade suficiente para acomodar no mundo globalizado os interesses nacionais, preservando eles prioritariamente, mas não nos cegarmos à ideia de uma associação, uma parceria, uma joint venture com quem tem mais tecnologia que nós. A polêmica sobre conteúdo nacional ou estrangeiro da economia brasileira prosseguiu na fala da senadora Gleisi Hoffmann. Ela chegou a apelar às Forças Armadas para que apoiem o conteúdo nacional na política econômica do país. Quero fazer aqui um apelo às nossas Forças Armadas, que se juntem a nós nessa defesa do nosso patrimônio, do nosso país, da nossa soberania. Aliás, as Forças Armadas sempre estiveram juntos na luta pela soberania, pela defesa da soberania nacional. São nacionalistas. Esse governo entreguista agora está acabando com isso, está tirando o conteúdo local. Eles querem emprego na China, eles querem emprego em Singapura, eles querem exportar emprego. Você liga a TV e ouve falar sobre o baixo desempenho da indústria, o tamanho da dívida pública brasileira, a nova taxa de juros. E logo pensa, mas o que tudo isso tem a ver comigo? A economia pode ser um assunto difícil de traduzir, mas em tempos de crise, essa velha conhecida se torna ainda mais íntima da gente. O déficit público já parece uma coisa muito distante, e não é, porque muitas vezes a taxa de juros está muito ligada à questão do déficit. Quer dizer, se o governo gasta muito, ele está extraindo recursos da sociedade que poderiam estar em outros lugares. A forma de equilibrar essa extração de recursos é via taxa de juros, e com isso impacta o nível de atividade, impacta o nível de emprego, impacta a inflação. A economia está ligado à questão da escassez e abundância. Se tudo que você tiver é abundância, não tem necessidade de você fazer economia. Se o dinheiro fosse limitado para você, para mim, olha, o que nós poderíamos fazer? Tudo que nós quiséssemos fazer, nós faríamos. Então aí é que entra a economia. A economia, quando diz que uma pessoa é econômica, quando a pessoa está pensando na economia, fazer economia, é porque os recursos são escassos. Com menos dinheiro no bolso, cada um corta onde pode. A gente está segurando o quanto pode. A gente escolhe o que é mais importante, despreza as outras coisas e vai levando. Eu diminuí muita coisa. Na minha despensa eu diminuí, na minha casa os gastos a gente diminuiu, a nossa saída nós diminuímos bastante. Inclusive esse ano não teve viagem. Você saía para jantar mais vezes, você acaba saindo menos. Dá uma impressão que o teu salário não é corrigido sobre aquela inflação que eles falam, né? E a sensação é essa, que passa para a gente é isso. Então, você chega no mercado, o preço está uma coisa, aí você vai comprando o que dá para comprar. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que nós devemos ter a regra dos 3 sim. Qual é? Primeiro, é indispensável você comprar alguma coisa? Aí a pessoa fala assim, sim. Então é o primeiro sim. Segundo, você tem dinheiro, está no seu orçamento? Aí é o segundo sim. Tem. Aí o terceiro, tem que ser agora? É essa a oportunidade ou dá para esperar? Com o governo não é diferente.
O maior marco que houve foi no final do ano passado, que foi aprovada aquela emenda constitucional, chamada de PEC dos gastos, né? Emenda constitucional dos gastos, que limita os gastos. Na verdade, o que o governo optou foi por uma estratégia de não aumentar os gastos. Os gastos públicos iam aumentando numa taxa acima da inflação e acima do crescimento do PIB. Então, era uma questão insustentável no longo prazo. Além de frear os gastos, o governo conta com a aprovação de uma série de projetos para estimular a economia. É o caso das reformas previdenciária e trabalhista. Até as mudanças no ensino médio, por mais estranho que pareça, têm impacto direto na recuperação do país. Aumentar a qualificação da mão de obra que é formada, você vai formar trabalhadores mais qualificados e mais capazes de se inserir no mercado de trabalho. Isso acaba se refletindo depois em salários maiores, em nível de emprego maior competitividade do país. Eu espero que a gente consiga resgatar o crescimento econômico, mas tenho que ser sincera que com as medidas que o governo está tomando, com as propostas que está enviando a essa casa e também com as medidas que tem tomado no âmbito do Poder Executivo, nós não vamos conseguir fazer isso. Infelizmente, porque o que nós precisaríamos agora era exatamente dinamizar, colocar dinheiro na economia, e o governo está retirando dinheiro da economia, seja com a reforma da Previdência, que vai fazer uma intervenção forte, aí principalmente nos assalariados, que ganham salário mínimo com a Previdência, seja com a PEC 55 e com outras medidas restritivas. Eu acho que o caminho está certo, o rumo está certo, esse é o objetivo do governo, do Congresso, fazer todo o possível para que o governo possa deslanchar e possa crescer a economia e gerar empregos. Mas, para este economista, as reformas não garantem o equilíbrio das contas. O governo tem procurado fazer o quê? Tirar dinheiro da conta inativa do FGTS para consumir. Quem é que garante que as pessoas vão consumir e vão pagar dívida? Estou pessimista porque eu não vejo indicadores. Aí você poderia dizer, mas será que nós não chegamos no fundo do poço? Não sei, porque volta e meia você tem escândalos, você vê que tem brigas do executivo, brigas no legislativo. Então, como é que o empresário se sente à vontade de fazer um plano de negócio, se planejar para investir? Não é só dizer que tem um ajuste fiscal, que a inflação está baixa, que a taxa de juros vai baixar. Isso é suficiente para você investir. A instabilidade política, impeachment, cai ou não cai uma presidente da República, e o processo foi muito longo e nesse ponto pernicioso para a economia do Brasil, mostrou claramente que essa instabilidade política levou a uma insegurança por parte dos empresários e comerciantes. Invisto ou não invisto? Qual vai ser a política econômica do governo? O governo atual ou um governo que vai vir? E com isso todo mundo pisou no freio. Instabilidade política afasta investidores, todo mundo sabe disso. Um país instável politicamente, apesar da aparente calmaria, mas não é assim que está. O pessoal de fora fica olhando com desconfiança, né, e aguardando melhores ventos. Enquanto as reformas não decolam, ficam as dicas desse professor de educação financeira. Primeiramente, eu sempre aconselho, né? Não pegue empréstimo, porque no momento que a gente está, não está favorável a isso, né? Segundo, economizar, né, com cartão. Gaste só aquilo que você ganhe. Outra dica, né? Comece a poupar. Que seja R$10, R$20 por mês, comece. A TV Senado exibe nesta semana uma série especial sobre a reforma da Previdência. Já mostramos como a proposta altera regras de pensões e benefícios para trabalhadores urbanos e rurais, o que muda no salário da assistência social e também como deve ficar a aposentadoria dos servidores públicos. Na última reportagem da série, as repórteres Dinalva Ferreira e Glauciene Lara mostram para você a reação da sociedade brasileira às novidades e como será o encaminhamento da proposta na Câmara dos Deputados e aqui no Senado. Nas ruas, na TV, o governo tenta convencer a população de que a reforma da Previdência é necessária. Cada vez mais gente para receber benefício, cada vez menos gente para pagar contribuição. Já representantes de trabalhadores fazem campanha contra o rigor da proposta. Penalizando a mulher camponesa, o trabalhador do campo, o professor. Como se fosse a Previdência e a Seguridade Social o grande problema de sustentação fiscal no Brasil, que nós não concordamos. Economistas, sindicalistas e segurados acreditam que a proposta vai aumentar a busca pela aposentadoria privada. Na nossa avaliação é essa a intenção do governo, transferir
toda a questão da previdência para a área privada. O presidente do Conselho Federal de Economia alerta para a experiência do Chile. O país sul-americano estimulou a previdência privada durante o governo do general Pinochet. Depois de anos e anos de contribuições e contribuições vultosas, estão recebendo uma pequena fração do que foi efetivamente seu salário. O professor da Fundação Getúlio Vargas considera saudável que o brasileiro comece a se preocupar com as economias para a velhice. O objetivo básico é exatamente complementar, de maneira a aproximar a sua remuneração de aposentadoria à remuneração que ele recebia enquanto trabalhava. Foi o que fez o Rodrigo, mas em vez de complementar a previdência pública, o pequeno empresário preferiu sair do INSS. Ele investe R$1.000 por mês. A maior parte vai para a renda fixa, que é uma aplicação mais conservadora, e cerca de 20% na compra e venda de ações, um investimento de maior risco. No final de 40 anos de contribuição que seja, todo aquele montante está nas suas mãos. Ao passo que se eu contribuir para o INSS, eu nunca mais vou ver aquele dinheiro. E eu tenho um teto de rentabilidade que o INSS me dá. Com o investimento por conta própria, Rodrigo abriu mão de garantias como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. É um risco que eu corro e eu resolvi assumir esse risco. Paciência. Outro risco, segundo os economistas, é para o próprio INSS. Quanto menos gente, mais difícil vai ficar, porque o sistema de novo fica falho e você tem que fazer uma outra reforma. Hoje, mais de 70 milhões de brasileiros contribuem para o INSS. Para aposentar tem que contribuir. Se não contribuir, a previdência cada vez mais no buraco. Eu acho que os trabalhadores têm que continuar lutando para garantir a sua previdência através do governo mesmo, através da arrecadação do governo. Agora está nas mãos do Congresso decidir que previdência os brasileiros terão nos próximos anos. As mudanças propostas pelo governo já estão sendo analisadas por uma comissão especial de 36 deputados. O que for aprovado na comissão passa por 2 votações no plenário da Câmara e 2 no Senado. Nas 2 casas precisa ter o apoio de pelo menos 60% dos parlamentares, 308 deputados e 49 senadores. Na mensagem que enviou ao Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos, o governo pediu pressa. Pelo nosso calendário, nós devemos ter ela votada em segundo turno no Senado antes de 30 de junho. Mas poderá ter que negociar, e não apenas com a oposição. Eu acho que o governo mandou uma proposta tão draconiana que ele já fez de propósito para negociar muitas coisas. Não nos parece justo, por exemplo, não querer corrigir as pensões do ponto de vista de assegurar a correção do salário mínimo a todas as pessoas. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Não dá para negociar algo que não deixa de ser polêmico, que é a idade mínima de 65 anos. Há mudanças que os senadores, deputados e senadores querem propor, né? Mas no momento está na Câmara, vamos esperar a Câmara resolver. O debate está só começando. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela audiência, um ótimo fim de semana.